Ok. Pessoal, eu tô aqui com o Sargento Elbert até amanhã, né? Se Deus quiser. E aluno oficial Elbert, que passou no CHO, um concurso extremamente psicológico. Um concurso, assim, que mexe com a cabeça do cara do dia que ele pensa em estudar pro CHO, ao dia que o dia de hoje, que é amanhã, vai ser a matrícula dos alunos CHO. Inicia-se então a jornada do aluno para ser oficial da Polícia Militar. Então, agora eu tô falando com o Sargento Elbert, mas daqui a pouco, amanhã, aluno Se Deus quiser. Elbert. Ô Elbert, e Falou. aí? Conta pra gente aí quem é você, de onde você veio, conta o que que aconteceu na sua vida pra você chegar aqui, os seus sonhos. Conta pra gente aí, pra gente mostrar pra esse pessoal aí que é possível. Excelente satisfação falar com o senhor. Eu sou natural de Raul Soares, né? Lá nós somos a 62º Batalhão, região de Ipatinga, né? Então, eu comecei a estudar para o CHO no ano de 2021. Na época, eu tinha ficado assim muitos anos sem estudar. Eu tinha estudado em 2012 para fazer o meu CFS, que foi 2012, 2013, e esse período aí de quase 10 anos, eu fiquei assim praticamente sem estudar. E quando eu comecei a namorar o edital, a paquerar as matérias lá, né? O meu primeiro concurso, eu não consegui, assim, absorver com plenitude aquelas camadas de conhecimento que o edital me exigiu. Então, 2022, eu estudei 2021, prestei o primeiro concurso em 2022. Quando eu terminei em 2022, eu fiquei ali com um ponto abaixo da nota de corte, e que, de certa forma, me incentivou bastante a dar continuidade no meu estudo. Então, no ano de 2022, eu sentei, né, sozinho, por conta própria, e comecei a falar assim, o que eu tenho que melhorar esse ano, que eu não fiz no ano passado. E tentei ali, da minha maneira, né, estudar, e fiz assim o ano todo, fazendo muitas questões, estudando bastante, me dedicando bastante. E no concurso seguinte, nós tivemos aí uma prova assim, que exigiu bastante, né? A nota de corte, quem atingiu o mínimo aí da nota de corte conseguiu ser aprovado. Novamente eu bati na trave, e nessa segunda reprovação, eu fiquei assim, sem entender o porquê da minha não aprovação, que eu tinha feito muitas provas, muitos simulados, né? Você Eu ficou, falei, você tava assim, você acabou, igual você falou, tava, não sabia o que tinha acontecido. Por exemplo, é como se meio que o carro veio, um caminhão te atropela, você não sabe a placa, né? verdade, Eu passei por isso, eu sei que é isso, eu sei que é foi isso. exatamente E você isso. tinha estudado, você falou que estudou muito, foi que você mais estudou, não foi? Foi o ano que eu mais estudei, e na minha cabeça, eu tinha ali aparado todas as arestas para poder chegar e conseguir a aprovação. Mas, assim, eu fiz pô, do meu jeito, né? Que eu achei que era correto, aplicando umas metodologias de estudo e tudo mais. Mas eu falei assim, no terceiro ano, aí eu falei assim, olha, eu preciso encontrar um profissional que possa me passar uma visão diferente da minha, porque senão eu vou morrer com o meu viés de confirmação. E eu preciso de alguém para falar assim, olha, você está fazendo isso aqui errado, isso aqui errado. Tentar enxergar simplesmente aquilo que eu não consegui ver nos anos anteriores. Foi o momento em que eu comecei a pesquisar, vi alguns vídeos do senhor no YouTube, no Instagram, me interessei pelo assunto, né? Aí foi o momento em que eu entrei em contato com o senhor,
nós tivemos um bate-papo, e aí é, a gente começou a fazer o trabalho de mentoria, e, na minha opinião, foi um dos grandes diferenciais, né, da minha aprovação no concurso de 2024. Certo. E aqui, quando você estava estudando, você falou que estava estudando por seus próprios meios, né? Você fazia aquilo que. O que você estava fazendo? Por exemplo, que eu vejo que tem aluno, que inclusive me procura às vezes, né? Fala assim: não, eu vou estudar, tô estudando desse jeito aqui, e esse jeito que eu estudo, é desse jeito que eu aprendo, e fica naquele negócio, né? Você lembra daquela. Nós tivemos uma conversa, né? Falou, pô, mas você tem que fazer o que eu tô te falando, porque às vezes a gente fica preso, né? E como é que quando eu te falei isso aí, o que você sentiu? Você acha que você. Então, quando o senhor falou comigo daquela primeira vez, eu falei assim, não, eu acho que isso aí não vai dar certo, não. Eu não quis falar para o senhor na hora, mas eu falei assim, eu acho que desse jeito aí não vai dar certo, não. Porque foi diferente do caminho que eu estava seguindo, né? E, e na verdade, é, uma das primeiras coisas que o senhor me falou na própria mentoria, que o senhor conseguiu identificar em mim, era o momento em que eu sentava para fazer a prova, foi uma coisa que o senhor falou para mim no primeiro encontro que nós tivemos. O que que você sente quando você senta diante da prova e qual que é a sua reação no momento em que você inicia ali os trabalhos, né? E eu lembro que eu falei com o senhor que é como se eu estivesse indo para uma guerra. Eu vou matar, eu vou morrer, eu vou fazer, vou acontecer, e ela de um lado e eu do outro, e vamos que vamos. E eu falei com o senhor, eu acho que o senhor ficou bem assustado, né, com o que eu falei. E eu falei com o senhor que o concurso que eu tinha feito no ano anterior, parecia que eu estava fazendo um TAF, de tão nervoso que eu estava. Coração muito acelerado, as mãos escorrendo suor pelas mãos, pé gelado. Aí o senhor foi me explicar, através da neurociência, quais os mecanismos que eu estava engatilhando no meu corpo no momento da prova. Sim. O senhor explicou e aí eu falei assim, caramba. É porque a gente não. Eu lembro que a gente, nessa nossa conversa, e eu tenho essa conversa com os alunos tudo, né? Tive aluno aqui, eu não sei se eu te falei, a gente conversou, que o aluno ele não conseguia tirar a prova da gaveta. É, A prova estava ali, ele olhava para a gaveta e a prova na gaveta. A uhum, prova que ele reprovou. Eu não sei se você teve esse bloqueio. Assim, claro, a gente conversou, né? Agora, você teve esse bloqueio, porque muita gente tem esse bloqueio com a prova, né? Não quer encostar na prova ali, ou por medo de ouvir uma verdade da prova, né? Que a prova fala a verdade, é verdade, ou por medo poxa, errei uma coisa assim que foi mais ego, né? Porque muita gente erra por ego, né? é verdade. Então, assim que eu reprovei, eu tomei um susto muito grande. Hum, Inicialmente, eu também não queria saber de prova, não. Mas eu falei assim, olha, tem 2 anos já que eu estou estudando. Bati na trave 2 vezes. Eu tenho duas alternativas agora. Ou eu entro para o quarto e choro, ou então eu continuo estudando. E eu falei assim, 2 anos investindo sem viajar, sem gozar férias com a família, abrindo mão de lazer, de tempo com família. Eu falei assim, não, eu não posso simplesmente pegar isso, jogar na privada e dar descarga. é. E aí, no decorrer das próprias mentorias, ao mudar a minha mentalidade, eu falei que quanto mais eu afasto de ver as provas, quanto mais eu evito, maior o monstro está sendo criado na minha mente. Eu aprendi isso com o senhor e eu tenho que enfrentar. E foi através da mentoria e principalmente, seu tenente, é pelo planejamento que está dentro lá da plataforma do senhor lá, é, o concurso do CHO. Sem planejamento é perda de tempo. Eu tenho 3 anos de estudo e o terceiro ano foi o ano assim, que eu mais me organizei
de forma a ver o edital 3, 4, 5 vezes. E, por exemplo, no dia da prova, foi muito legal para mim, porque nos 2 anos anteriores eu tinha levado vários exercícios de revisão para mim poder ficar paperando à noite, e eu senti que aquilo ali me trouxe uma insegurança. Eu falei assim: peraí, você está estudando tem 1 ano, você vai querer rever isso aqui tudo e agora em uma noite de sono? Então isso me trouxe uma insegurança, uma instabilidade emocional, e nós combinamos. Eu falei: o senhor falou comigo, esse ano você não vai levar nada. E eu simplesmente não levei nada. Falei assim: eu vou chegar, vou descansar, o que eu tinha que fazer eu já fiz. E eu me senti no outro dia cedo, quando eu acordei, extremamente motivado e confiante para fazer a prova. Isso aí ela é muito legal, porque o pessoal fica assim, cético, né? Assim, ah, não, eu tenho que fazer revisão de véspera. Ah, eu tenho que fazer não sei o que lá. Eu tenho que chegar, eu tenho que ir no ônibus estudando. Cara, e assim, foi. A gente já viu que no ano que você estudou mais, talvez você tenha ido pior do que os outros anos que você estudou menos. Verdade. E quando você falou comigo que, poxa, eu queria ter um direcionamento para chegar no agora vai. É, E assim, a neurociência, a gente discute muito isso, a gente, nas nossas mentorias, a gente fala que a neurociência, ela não tem uma forma de bolo, mas ela tem estratégias que você pode adaptar, e principalmente as estratégias da mentalidade. Tá, acabei de conversar com os alunos aqui na mentoria, nas nossas mentorias que tem nas terças-feiras e nas semanas, falei com os alunos aqui que o que me aprovou foi a organização. Então, 50% do meu esforço foi organização. E você está aqui como prova, como testemunha, daquilo que eu bato na tecla, a gente fala, a gente discute, briga com o aluno, assim, se organiza, para de fazer isso, não faz isso, faz aquilo outro. Tanto é que a gente, alguns momentos, você falou, não, só pega mais leve que isso aí, faz isso aqui agora, deixa isso aí de lado, pega foi. assim, foi ou não foi? Puxou minha orelha, que eu falei assim, ó, igual o senhor falou mesmo. Só que o diferencial, igual o senhor está explicando, como eu comecei a planejar o meu estudo, o conhecimento, as gavetas, aquele tempo, ele foi totalmente otimizado. Isso. Então eu conseguia, é porque tem uma grande diferença nessa, tenente, e o senhor me explicou muito sobre isso, o tempo de estudo e a qualidade do estudo, né? Às vezes você estudar ali 1 hora e meia, 2 horas, é mais efetivo do que você passar ali 4, 5 horas de maneira improdutiva. E essas armas da aprovação, que são ferramentas que nós encontramos aí na plataforma do senhor, se a pessoa realmente se interessar em ler e entender como que funciona o processo de aprendizagem, facilita muito na absorção do conteúdo e traz uma segurança muito grande para a gente enfrentar, né, os desafios com segurança e sem instabilidade emocional, que era a principal deficiência que eu tinha, era a instabilidade emocional, principalmente no momento da prova. E assim, mas é o que mais manda, né? Porque, tipo assim, o cara tem um conhecimento. Igual, você é um cara, assim, tem um conhecimento fora da curva. É o cara que tem um conhecimento lá no alto. Pode dar uma, se eu te falar pra você que, ó, te dar uma aula sobre isso. Você vai, oh, não, é isso. Você vai dar uma aula, cara. Você vai dar uma aula sobre o negócio. Você consegue fazer, não, isso aí tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Você consegue avaliar. Mas na hora da prova, aquelas variáveis, as variáveis, elas começam a agir de certa forma que você não entende mais aquilo que você entendia. É verdade, Você começa a regredir verdade. aqueles pontos que você, pô, reprovei nisso. Só lembra da reprovação que você tinha errado É. e não consegue encaixar aquilo ali. Mas, veja bem, na hora que você estava fazendo a prova, foi aparecendo essa questão. Fala pra mim como é que foi. Porque, tipo assim, a gente fez a mentoria aqui, orientou aquela coisa toda, e puxa ele ali, vem daqui, orienta cá, explica o processo de aprendizagem pra lá. Mas na hora da prova, você sentou pra fazer a prova. O que que você lembrou? O que aconteceu ali naquele momento? Então, o que aconteceu, assim, antes da prova,
Eu já saí, assim, eu lembro que eu estacionei meu veículo ali bem perto da academia, eu parei, escutei uma música, elevei o meu astral lá para cima, eu já desci e falei assim, não, hoje é meu dia. Hoje eu não quero saber de nada, hoje eu vou entrar ali e vou dar 100%. Eu cheguei, assim, com a energia lá em cima. E durante a resolução das provas dos anos anteriores, eu lembro que nós conversamos muito sobre estratégia de prova. E eu falei assim, tenente, eu estou achando que eu estou fazendo dessa e dessa forma. Aí o senhor falou comigo, vamos tentar fazer dessa maneira aqui, para a gente poder garantir essa parte, essa parte, essa parte. Então, eu simplesmente ignorei o início da prova, já peguei aquelas disciplinas que eu tinha mais domínio, e eu estava assim, me sentindo tão preparado, que eu já terminava uma questão lá em cima, quando eu corri o olho aqui embaixo, eu já tinha identificado a resposta da questão. Que legal, cara. Cara, foi muito louco, assim, foi muito legal, porque a gente vê quando casa o mérito da disciplina com organização e planejamento, é muito difícil de não dar certo. Você lembra, a gente falou sobre o sistema límbico? Pô, porque o pessoal dos Estados Unidos manda os meninos fazer prova usando o sistema límbico, usa o sistema das emoções, pá, bateu na cabeça, pá, marca e não volta. Você chegou a É, fazer isso? cheguei a fazer em duas questões lá, e eu lembro que eu tinha muita resistência com isso, o senhor conversou muito comigo, falou assim, você às vezes é racional demais, tem hora que você tem que chegar ali, o que o seu límbico está te sugerindo aí? Vai nela e sai quebrando. É. E eu falei assim, não, mas não é possível, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar. E nas questões que eu precisei de usar o raciocínio, eu tive felicidade ali, parece que o próprio instinto da gente ali, parece que a resposta estava grifada ali na sua frente ali, você marcar e ser feliz e confiar, porque não adianta nada, é um treino. Na hora da prova, a gente tem que aplicar. Então, eu fui muito afiado com as ferramentas que o senhor me preparou na mentoria para chegar na hora da prova e conseguir, né? Felizmente, aí o resultado aí para aprovação. Cara, eu fico muito feliz porque a gente vê que a gente não prepara só o cara pra ser aprovado, né? Porque a gente falou sobre o curso, né? A gente prepara o cara pra chegar lá e ter a mentalidade já de um tenente, né? Não é O verdade? cara, não, eu tenho que ter a mentalidade de tenente, chegar lá e pensar como um tenente, e agir, e fazer, e pensar na gestão de pessoas, e pensar mais na humanização. E assim, eu vejo que o trabalho que a gente fez, o que você conquistou, cara, assim, eu fico feliz demais, porque a gente participa da realização de um sonho. Porque você lembra que você falou comigo que era seu sonho? Demais. Falei várias e várias vezes com o senhor que era meu sonho, assim, eu estou muito feliz. E eu lembro do senhor falando isso comigo, assim, olha, é, a academia, o CRS, ele está preparando um oficial e o oficial ele tem que caber numa forma. Não adianta você querer não ter estabilidade emocional se você agir dessa e dessa forma, que você não vai entrar nessa forma. O senhor comentou muito disso comigo. E eu, no início, assim, eu custei a entender o que, que era essa forma. E é igual o senhor está falando, não é só o jeito de estudar para fazer a prova, mas essa mudança de mentalidade, ela é muito importante para o crescimento pessoal. Eu comecei a aplicar as coisas tanto na minha vida profissional quanto nos estudos, e a gente vê que a gente cresce, né? Não é só num campo, não. A gente, como ser humano, a gente também evolui bastante. Não. Pô, Herbert, assim, agora nossas conversas vão ficar mais restringidas, mas assim, poucas, né? Porque você vai enfrentar um curso lá intenso, Verdade, extremamente intenso. Mas eu sei verdade. que você vai formar um excelente oficial, vai Amém. ombrear comigo aqui fora essa estrela de tenente, que Deus é uma misericórdia. estrela que é pesada, viu, cara? É por isso que ela é. Eu só falo que ela é de chumbo, de prata, mas ela é pesada, cara. Ela é pesada. É, a gente enfrenta muitas adversidades, mas eu vou te contar um negócio. É muito gostoso, sabe? Eu vou te falar que eu gosto, cara. Eu gosto. Então, e quando eu vi, você falou assim, não, você falou comigo, não, eu vou passar, eu quero passar e tal. E colocou, eu falei assim, não, você tem que.
Nós vamos estudar para ser o primeiro, vamos estudar para ser. Mesmo que a gente não for, a gente passou. É verdade. Passou. A gente não. Você passou. É um mérito muito seu, porque eu sei que o quanto você se esforçou, o quanto você se dedicou, assim, a mudança de mentalidade, que é o mais que ninguém quer mudar. Você falou assim: não, eu vou mudar a mentalidade. Como eu te disse, né? Você tinha que caber na caixinha da F. E a caixinha da Justamente. F começava na prova. Justamente. Lembro Então, disso perfeitamente. pois é, cara. E assim, fico feliz, assim, extremamente feliz. Você tá aqui conversando comigo, dando seu depoimento, mostrando para todo mundo que você fez uma, fez duas, fez três, você fez quatro, fez três provas. Três Na, provas, 4 anos. aí na quarta você passou. Não, é porque eu comecei a estudar um ano antes da prova, Ah, né? então você fez uma prova, você fez duas. Na E na terceira terceira. vez, Na você terceira. passou É, com utilizando estratégias de neurociência, que não é só conhecimento, né? Não era só justamente. conhecimento, é estratégia, é mentalidade. Eu falo muito com os alunos, mentalidade e organização. A mentalidade e a organização foi É tudo verdade. pelo menos que me aprovou e que agora, você testemunha aí, se o pessoal quiser ver o Ebert lá, é só ir na terça-feira, 7 horas da manhã, vai estar na solenidade de marchando lá no pátio lá, nos Deus desfiles quiser. matinais, terças e quintas. Amém. Se Deus quiser, estaremos lá, Tenente. Meu irmão, deixa uma mensagem aí para quem, pô, o cara tá fazendo um CFO, CFSD, o CHO, o concurso que ele tá fazendo. Deixa um recado final aí para ele poder, você poder tocar no coração desse cara, para ele poder entender o que realmente você passou e o que você tá vivendo agora. Então, a minha mudança de chave, sim, foi o seguinte: a gente tem que dar o mérito para quem realmente entende, né? E enquanto eu quis ir da minha maneira, eu consegui progredir bastante. Mas eu simplesmente cheguei num platô e que eu não conseguia mais evoluir. Então eu falei assim, eu preciso da opinião de um profissional que possa me auxiliar. Então eu acho que além da pessoa ter disciplina, eu acho que é importante que todos nós possamos fazer uma autocrítica para avaliar os nossos pontos fracos e fortes. E muitas vezes ocorre uma autossabotagem da pessoa falar, eu vou começar a estudar, eu vou começar a fazer. Acho que a primeira coisa é a pessoa ter o comprometimento com ela e identificar se é realmente isso que você quer fazer, pagar o preço. Porque nesses 3 anos, tenente, eu, por exemplo, eu não viajei, eu abdiquei de muita coisa na minha vida, não só eu, mas toda a minha família. Nós pagamos um preço, né? E Deus nos honrou com essa aprovação. Então, acho que a gente nós temos que ser sinceros, né? Olhar no espelho e falar assim, olha, eu estou dando conta de caminhar sozinho, porque eu acho que não é vergonha nenhuma a gente pegar na mão de uma pessoa, sabendo que essa pessoa pode nos conduzir para um próximo nível. E foi exatamente o que aconteceu comigo. No momento em que eu conheci o trabalho do Senhor, eu passei a ver a prova de uma maneira muito mais, muito diferente da maneira que eu vi anteriormente. E eu fui para a prova rindo, alegre, confiante, me sentindo preparado e, e fazer a prova dessa forma, com o conhecimento e com a organização e a mentalidade em dia, a gente maximiza a nossa oportunidade de aprovação. Então, eu acho que é isso, é ter determinação, foco e seguir a metodologia, porque dá certo. Muito bom, cara. Muito bom. Então tá, Ebert. Então, meu irmão, a mentoria, então, fez diferença e ajudou. Então, a mentoria ajudou. Graças a Deus ajudou demais. Foi um grande diferencial. Foi um grande diferencial. A mudança de mentalidade, ela foi um grande diferencial na minha aprovação desse ano. Ebert, eu fico feliz demais novamente. Espero que você tenha um curso fenomenal. Eu espero que esse curso do CHO seja um curso que te teste e mostre que você realmente
esse ouro de tenente que nós precisamos hoje na Amém. rua e que a sociedade precisa e que a sua família também precisa. Eu Amém. já vou deixar minha continência aqui, ó, pro Tenente Elbert, lá, Amém. Tenente. tenente de 2028, 27, 20, 27. 27. Não, é isso mesmo. Você entra aí? Não, 26, hein? Tenente 2026. CHO 2025, Tenente 2026. Excelente, Herbert. Meu irmão, Deus te Amém. abençoe, abençoe a sua família e Obrigado. que Deus esteja contigo no caminho que você for Amém. trilhar, viu? Amém. Que Papai do Céu também possa, que possam passar pelo Senhor aí também, vários aprovados também, para poder ombrear com a gente lá também. Amém, meu camarada. Amém. Até Satisfação. mais. Até mais. Satisfação, meu irmão. Valeu. Valeu.